Vamos colocar prisão perpétua, vamos criar pena de morte, vamos aumentar a pena máxima de 40 para 50 anos. Esse tipo de bandeira é levantada pelo pessoal do expansionismo penal. Nós temos no outro espectro, no oposto, o abolicionismo penal, daqueles que entendem que o direito penal é um mal, e é de fato um mal, e que por isso nós deveríamos abandonar o direito penal e usar mecanismos diferentes para tratar a prática de crimes, como é o caso da justiça restaurativa, né? Você tem alguns autores abolicionistas, alguns autores que são defensores da justiça restaurativa e outras políticas como forma de substituição do direito penal. E aqui eu cito dois autores, Daniel Achuti e a Vera Andrade. Eu mencionei o livro do Daniel Achuti, né? Não sei se o Davi lembra qual era o livro. Depois, não anotou? Tem um livro do Daniel Achuti que fala sobre isso, o abolicionismo penal, a ideia de deixar de existir direito penal e discussão de propostas alternativas ao direito penal. Nós temos outros autores também que defendem outras medidas que são um pouco mais polêmicas e controversas, como o caso do Richard Posner, que defende análise econômica do direito penal. Ele defende análise econômica do direito em vários aspectos, e ele traz uma análise econômica do direito penal especificamente. Ele propõe, entre outras possibilidades, que o direito penal fosse tutelado somente pelo viés econômico. E aí isso foi extremamente controverso, porque imagina se tudo que envolve crime pode, de fato, ser resolvido com dinheiro. Imagina se alguém mata uma outra pessoa, se alguém comete um crime de tortura, pena, possibilidade de contratar com o poder público, ou uma multa de não sei quantos mil-reais. Isso não apenas me parece insuficiente, como ainda pode soar até meio bizarro, porque pode parecer que a gente está tratando bens jurídicos inalienáveis e, em tese, de valor imensurável, como a vida humana, a liberdade, a dignidade, como se fossem bens compráveis. E isso é extremamente problemático. Mas eu trago essa ideia para mostrar para vocês que existem pessoas que pensam de maneira diferente, que pensam que o direito penal deveria ser substituído por outra coisa. Essa outra coisa aí é que é bastante questionada ainda. Eu acho que foi o Rogério Greco, eu vi um posicionamento dele, quase que em defesa do expansionismo penal, explicando que ele funciona, na verdade, como uma necessidade que a sociedade tem, porque com o desenvolvimento dela, a necessidade de expandir e novas necessidades surgem, novos perigos. E ele faz uma distinção entre o expansionismo penal, que seria uma necessidade, para a inflação dos tipos penais. E aí sim. Sim. Bom, o Rogério Greco é uma figura bem interessante. É quase unanimidade como recomendação nos cursos de direito, né? Normalmente muitos professores indicam os livros do Rogério Greco. E é um doutrinador assim de muito sucesso no Brasil, uma grande referência. Agora é interessante, é inegável que o Rogério Greco ele mudou bastante o perfil dele nas últimas décadas, enquanto pesquisador. E aí o próprio Rogério Greco também acabou enveredando um pouco pelo caminho da política e certamente isso deve ter, de alguma maneira, ajudado o Rogério Greco a visualizar o direito penal de uma forma um pouco diferente do que ele visualizava antes, né? Então, mas é um ponto de vista muito interessante, a ideia de que existe uma diferença entre o mero expansionismo, o expansionismo penal e a mera inflação de tipos penais. Agora, até que ponto a gente pode fazer essa separação? Porque muitas vezes a expansão do direito penal é verificada mesmo sem o aumento de tipos penais. É verificada, por exemplo, por meio do recrudescimento da pena. Quando você vai criando penas cada vez mais severas para crimes que antes tinham penas menores.
E aqui eu não estou adotando uma postura anti-expansionista, estou só expondo para vocês que esse é um posicionamento normalmente expansionista. E aí eu expliquei para vocês, eu trouxe para vocês um dado interessante na aula passada, que foi, na última década, nós tivemos várias mudanças envolvendo aquele comportamento que hoje nós conhecemos como feminicídio, com um tratamento cada vez mais severo dado a esse comportamento. E ainda assim os dados nos mostram, ano após ano, que os índices de feminicídio não diminuem. Pelo contrário, eles parecem aumentar. Claro que existem vários fatores que podem afetar essa modificação, esse aumento. E eu mencionei a subnotificação, que antes existia e agora ainda deve existir, mas talvez exista menos. São dados que a gente não tem como quantificar. Mas dentro daquilo que a gente pode mensurar, o que a gente percebe é que o feminicídio está aumentando, em números absolutos. Apesar de a pena ser cada vez mais severa. O que pode ser um indicativo de que não é só o direito penal que vai desestimular a prática de feminicídio. Em outras palavras, já antecipando um princípio que nós veremos lá na frente, o princípio da fragmentaridade penal, o direito penal não é a panaceia. Ele não é a solução para todos os problemas da sociedade. Até porque, imagine se o nosso sistema prisional, aquelas prisões que você sabe que nós temos no Brasil, naquelas condições, imagine se elas são eficientes, se elas são eficazes para ressocializar alguém. Não é o que os dados nos indicam, infelizmente. Então você só aumentar tempo de pena vai servir somente a um dos propósitos da pena. Nós veremos mais lá para frente que a pena tem funções, ela tem duas funções, uma função retributiva e uma função preventiva. E essa função retributiva, que a gente vai ver a função de castigar, de pagar o mal com o mal, ela estaria sendo alcançada com o expansionismo penal, mas a função preventiva não necessariamente. Para que nós evitemos que novos crimes sejam praticados, nós precisamos de ações estatais para além do direito penal. E aqui não estou defendendo a abolição do direito penal. Estou defendendo que o direito penal tenha aliados. Políticas públicas de qualidade que possam criar conscientização, que possam criar formação em termos de cidadania, em termos de cultura. O que não pode ter é esse orgulho que existe do jeitinho brasileiro. O orgulho que a gente tem de ser um povo desenrolado, quando esse desenrolado muitas vezes é um sinônimo de fazer coisas por jeitos não muito lícitos. Isso precisa mudar. No meio do caminho eu mostrei que existe o minimalismo penal, aquela compreensão de que o direito penal é sim um mal, mas por enquanto é um mal necessário, é o mal que a gente tem aparentemente melhor para tratar, para regular a prática de crimes, né? Nesse sentido, então, eu acabo me filiando a essa corrente minimalista penal, que é aquela que entende que o direito penal só deve atuar quando for realmente indispensável. Ela também segue a ideia do princípio da fragmentaridade. O entendimento de que o direito penal é só mais uma face do direito, é só mais um fragmento do direito. Que existem várias outras áreas do direito que podem ser suficientes para desestimular determinadas condutas ilícitas, além do direito penal. Na aula passada eu dei um exemplo disso. O sujeito que anda de moto sem capacete comete um ilícito. Mas você não precisa do direito penal, você não precisa prender esse sujeito. Para que prender? Ele perder pontos na carteira, ele perder a sua habilitação, ele ter o seu veículo apreendido, isso são sanções de natureza extrapenal. São sanções que existem independentemente do direito penal, dentro do direito administrativo. E muitas vezes já são suficientes para esse sujeito que está pilotando moto sem capacete. Então observe, determinadas condutas podem e devem ser tuteladas por outras áreas do direito que não o direito penal. O direito penal deve ser reservado somente para os casos em que não haja mais solução. Em que não haja uma solução mais
leniente e que seja igualmente eficaz. Eu falei sobre o livro do Jesus Maria Silva Sanches, que é As Velocidades do Direito Penal, lá no Expansionismo Penal, as 3 diferentes velocidades do direito penal. E isso vai se encaixar com o comentário que fez sobre o Rogério Greco. Ele diz que quando uma sociedade avança, é natural que o direito penal tenha que fazer alguns avanços também, pois o Jesus Maria Silva Sanches fala das velocidades do direito penal. Ele fala sobre uma terceira velocidade do direito penal, que está cada vez mais flexibilizando alguns direitos que nós tínhamos como garantidos, e já se fala em 4ª e 5ª velocidades do direito penal também. A ideia de o que se tem falado sobre o tratamento antifacção, isso daí atende bem à ideia das velocidades do direito penal, certo? Depois a gente retorna essa discussão. Vamos agora falar sobre um breve histórico da legislação penal brasileira. Bom, você sabe que o Brasil, enquanto Estado autônomo, é relativamente recente, se comparado com alguns países, em especial nações lá da Europa, do Velho Mundo, né? O Brasil surgiu como Estado autônomo em 1822, quando houve aí a independência do Brasil. E é interessante que nós tivemos como nossa primeira Constituição, uma Constituição autoritária, em 1824, vocês lembram? Aquela que foi outorgada por Dom Pedro I, aquela que previa o poder moderador, 1824. Uma coisa que muitas pessoas não se questionam, né, é que quando um país deixa de ser colônia de outro país e passa a ser um país novo, vê só, o Brasil era colônia de Portugal, muito embora a ideia de ser colônia já tivesse um pouco desmistificada ou desconstruída a partir de 1808, quando a família real veio para cá. É como se o Brasil tivesse meio que se tornado a capital, né? Porque a família imperial estava aqui. Mas o Brasil não tinha uma legislação brasileira, genuinamente tupiniquim. Tinha leis portuguesas. Leis do Império Português. Aí as ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas, eram as ordenações utilizadas para tutelar o direito civil, o direito penal no Império Português. E aí o Brasil está inserido nesse contexto. Mas quando ele se torna um Estado autônomo, quando ele se torna um Estado independente, ele está cheirando a plástico ainda. Tem 0 leis. Como é que faz, né? Como é que faz se ele tem 0 leis? Vira caos. Muitas pessoas não fazem essa reflexão. Mas o que acontece é que esse país que acabou de obter sua independência, durante algum tempo, toma emprestadas as normas daquele país que era o seu dominador, aquele Estado que era o seu dominador, até que tenha sua própria legislação. Após, então, se tornar uma nação independente, o Brasil, pouco a pouco, foi criando suas leis. Em 1824 veio a Constituição do Império, a Constituição outorgada. E nós tivemos a nossa primeira legislação criminal genuinamente brasileira em 1830. Código Criminal do Império do Brasil. A título de curiosidade, foi o único código que foi chamado de criminal. Todos os outros foram chamados de penal, tá? Código Penal. Esse primeiro foi chamado de Código Criminal. Bruno, tem alguma diferença aí? Já falamos sobre a diferença entre penal e criminal. Na prática, ambos se referem à mesma coisa, mas convencionou-se a ideia de que penal é mais utilizado no contexto do estudo, no contexto da teoria, enquanto o criminal é mais no contexto do profissional, da atuação pragmática, né? Então, esse Código Criminal do Império vigorou por 60 anos. Durante todo o período imperial do Brasil, esse Código Criminal esteve em vigor.
E aí veio a proclamação da República em 1889. E aqui é interessante, porque o que aconteceu, você sabe, né? A proclamação da República, embora normalmente não se costume dizer que foi um golpe militar, porque existe acho que na própria ideia que se tem sobre evolução política, que a monarquia é um modelo atrasado, é um modelo autoritário, e que a república é um modelo democrático. E que, portanto, quando você tem a transição de uma monarquia para a república, você tem, inquestionavelmente, uma evolução. Acontece que as coisas não são simples desse jeito. Não é simples assim. É interessante perceber o crescimento que o Brasil teve, tanto cultural quanto econômico, durante o período do segundo reinado, Dom Pedro II. E se você comparar com o período da República Velha, nos primeiros anos da República, e foi uma república que foi capitaneada por militares. Foi uma república cheia de revoltas monarquistas que desejavam reestabelecer a monarquia e que foram reprimidas com muita violência. Foram reprimidas ao custo de muito sangue. Aqui eu cito, nós estamos aqui no Nordeste, eu cito Canudos. Um verdadeiro massacre que aconteceu. Que as pessoas dizem, né, que Antônio Conselheiro era monarquista e tudo mais, muito embora ele fosse muito mais um líder religioso. Mas você percebe que esses primeiros anos da República foram anos extremamente conturbados, anos muito violentos. E é exatamente por esse motivo que uma curiosidade a gente percebe aqui. A República foi promulgada em 1889. A Constituição da República veio só 2 anos depois, em 1891. Antes disso, eles trataram de criar um Código Penal. Em 1890, antes mesmo da própria Constituição Republicana, eles criaram um Código Penal. Um Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. A quem interessava criar um Código Penal antes de uma Constituição para essa República? Como eu falei, a República tinha nas mãos um país que desejava se fragmentar. O poder central teve que mostrar um braço de ferro. E esse braço de ferro foi demonstrado com muita violência. Um Código Penal novo serve a esse propósito. Esse foi então o nosso segundo marco penal normativo, né? Marco normativo penal do nosso Estado brasileiro. Em terceiro lugar, nós já tivemos aqui no período de Getúlio Vargas a consolidação das leis penais. Durante esse período, Getúlio Vargas promoveu várias reformas legislativas. É dessa época aí que veio a famosa CLT que a gente tem até hoje, Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse nome, Consolidação das Leis, foi um nome que ele utilizou para vários diplomas normativos que foram criados na época, porque a ideia era tentar reunir o máximo de legislação que existia, e na época existia legislação muito solta, muito fragmentada, reunir tudo em um só arcabouço normativo era mais interessante, mais didático, por isso as consolidações de leis. Em 1932 foi criada então a Consolidação das Leis Penais. E esse novo Código Penal aí, que era essa consolidação das leis penais, durou pouquíssimo tempo, vigorou por muito pouco tempo. Porque em 1940, também sob Getúlio Vargas, foi criado o Código Penal, que é o mesmo Código Penal que nós temos hoje, 1940. É um Código Penal bastante antigo, se você parar para pensar. Acontece que esse Código Penal passou por inúmeras reformas, esse de 1940. Durante o período da ditadura militar, que aconteceu a partir de 1964, você sabe, foi um período conturbado politicamente. Muito embora em determinado momento o Brasil tenha apresentado algum crescimento econômico expressivo, existia uma grande insatisfação popular porque não era um regime democrático.
não existiam eleições abertas, como nós temos hoje, não existia a possibilidade de tirar um governante do poder se o povo se reunisse, se fizesse alguma espécie de manifestação. A ideia de manifestações populares não era bem-vinda. E a partir de 1967, o terror no Brasil aumentou com o AI-5. Esse período foi um período em que o Brasil passou a ser também questionado na comunidade internacional. Não era o único país que tinha um regime militar em vigor na época. Na América Latina, você tinha vários outros países que também tinham regimes militares. Em 1969, se criou um Código Penal que se pretendia ser um Código Penal do regime militar. Mas esse Código Penal de 1969 nunca entrou em vigor. Ele passou 9 anos em vacatio legis e nunca entrou em vigor. Em 1984, quando o Brasil já caminhava para uma redemocratização, quando os movimentos políticos se sentiam um pouco mais à vontade para discutir sobre o retorno à democracia, quando já existia menos medo, um enfraquecimento do regime militar, um novo Código Penal, entre aspas, foi criado. O que eu digo entre aspas? Porque na prática não foi um novo Código Penal. O que aconteceu foi que houve uma grande reforma na parte geral do Código Penal. Os primeiros 120 artigos do Código Penal sofreram imensas modificações. Alguns artigos permaneceram idênticos, outros ganharam alguns acréscimos, outros mudaram diametralmente de direção. E influências do direito penal de todo mundo puderam ser percebidas nessa reforma que aconteceu em 1984. E o Código Penal que nós temos hoje é esse mesmo Código Penal de 1940, com essa reforma da parte geral de 1984. E é essa parte geral que nós veremos com mais profundidade aqui nesse curso. São esses 120 artigos que eu pretendo ver com vocês de maneira mais aprofundada, tá? A parte especial do Código Penal ainda é muito antiga. Ainda é aquela de 1940. Claro que já houve várias modificações, tipos penais novos, exemplo do próprio feminicídio que eu mencionei aqui hoje, vicaricídio, que foi também promulgado esse ano, 2026, narcocídio. Você tem tipos penais novos surgindo a todo instante. Mas, essencialmente, a parte mais volumosa do Código Penal, da parte especial do Código Penal, permanece a mesma de 1940. Existem alguns tipos penais que hoje em dia são completamente antiquados para a gente. Alguns, inclusive, foram revogados. Imagina o crime de bigamia, por exemplo. Bigamia ainda existe, mas você já ouviu falar de um cara que foi casado 2 vezes? É um negócio meio esquisito. Eu nunca ouvi falar. O crime de adultério. Esse aqui foi revogado expressamente, tá? Porque no Brasil não é mais crime ser adúltero. Daqui a pouco, inclusive, vai ser regra. Você vai para o Carnabral, não é mais Carnabral, né? O nome é Carnaçobral agora. Diga-se de passagem que o nome Carnabral era melhor, eu acho. E aí, meu amigo, a regra é o adultério lá. Imagina, né? Se adultério fosse crime, ia fechar os motéis. Porque casado não vai para motel. Então, você tem uma série de tipos penais que foram perdendo meio que a razão de ser, porque a sociedade mudou. Eu não ouso dizer que evoluiu, porque isso não é uma coisa uniforme, né? Em alguns aspectos avança, em outros regride. E esses aspectos que avançam e regridem são polêmicos, então eu prefiro evitar essa controvérsia. Então, o que nós temos hoje é o mesmo Código Penal de 1940 com essa reforma de 1984, tá? Mas o que é isso? Parte geral e parte especial do Código Penal. Quando eu falo em parte geral do Código Penal, eu estou me referindo às regras gerais, são regras de aplicabilidade genérica, que servem para todos os crimes. O Código Penal tem como parte geral os primeiros 120 artigos. Do artigo 1º ao 120, nós temos a parte geral. Do artigo 121
Em diante você tem o artigo, ou você tem a parte especial do Código Penal, do artigo 121 até o 361. E por que o nome é parte especial? O nome é parte especial não é porque é mais cheirosinha, mais gostosinha, não. O nome é parte especial porque prevê os crimes em espécie. Então, especial vem de espécie. Então, você quer saber como é que é o crime de homicídio, crime de lesão corporal, estupro, roubo, furto, você vai para a parte especial. Agora, você quer saber coisas que têm aplicabilidade para todos os crimes de maneira geral? Por exemplo, regras sobre a tentativa, regras sobre o concurso de agentes, regras sobre o concurso de crimes, regras sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, territorialidade, aplicação da lei penal no espaço, aplicação da lei penal no tempo. Isso aí é regra geral, então fica na parte geral do Código Penal. Essa é a função, então, de dividir o Código Penal nessas duas partes, parte geral e parte especial. Normalmente, nesse começo do estudo do direito penal, a gente costuma estudar fontes do direito penal. Fonte é um lugar de onde brota alguma coisa. A ideia, então, é de onde brota o direito penal? Bom, a realidade é que existem fontes de produção e fontes de conhecimento. Se você quer saber de onde o direito penal surge, você está se referindo à fonte de produção. Se você quer saber onde uma pessoa pode adquirir conhecimento sobre direito penal, então você está se referindo às fontes de conhecimento sobre o direito penal. Como uma pessoa pode saber sobre o que é proibido ou permitido na nossa sociedade? Bom, em relação à fonte de produção, o que produz o direito penal é o Estado, e ele faz isso por meio da lei. O artigo 1º do Código Penal fala isso: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, somente o Estado, por meio do legislativo, consegue criar crimes, consegue criar ou modificar um Código Penal. E diga-se de passagem, somente o legislativo federal. O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre. Aí lá no inciso 1 ele tem vários direitos, entre eles o direito penal. Então, é de competência da União legislar sobre direito penal. Por isso que se você encontrar uma notícia aí dizendo que determinada Assembleia Legislativa de algum estado aprovou a modificação tal no artigo do Código Penal, você pode achar graça que é piada. Porque a Assembleia Legislativa não pode modificar o Código Penal. Uma Câmara Municipal, muito menos. Uma época dessa aí eu vi uma notícia de que um município lá de Santa Catarina tinha criado uma modificação no Código Penal. Estava até bem intencionada, sabe? Era um município, não me lembro o nome do município. Mas tinha criado uma modificação no Código Penal para incluir também... não me lembro agora se foi no Código Penal, se foi na Lei de Contravenções Penais. Para incluir como perturbação do sossego que soltassem fogos de artifício, porque isso causava transtornos a animais e crianças. Então você até percebe que era bem intencionado. Mas a Câmara Municipal, criando lei penal, não pode. Somente o Legislativo Federal pode fazer isso. Congresso Nacional, 2 casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, votação, lei ordinária, 2 turnos. Só desse jeito, por meio do processo legislativo, você pode criar novos crimes, você pode extinguir novos crimes, quer dizer, extinguir crimes antigos. Você pode criar um novo Código Penal, extinguindo o Código Antigo, somente por meio do Legislativo Federal. Certo? Muito bem. E fontes de conhecimento? Como é que a gente pode conhecer mais sobre o direito penal? Como é que as pessoas, em geral, têm acesso à informação do que é crime e o que não é? Bom, as fontes de conhecimento podem ser mediatas e imediatas. A melhor fonte de conhecimento sobre o direito penal, a mais confiável, é sem dúvidas a lei. Você quer saber sobre direito penal, você vai ler a lei. Agora, não é a única forma de você ter conhecimento sobre o que é permitido e o que é proibido. Afinal, desde criança, você é educado pela titia da creche, pela mamãe, pelo papai, de que você não pode pegar as coisas do coleguinha, de que você não pode bater no coleguinha, você não pode agarrar o coleguinha à força. E isso daí ninguém está mostrando para você qual é o artigo do Código Penal que proíbe. O que é isso aí? Costumes, princípios gerais do direito. Eles também servem para educar na área penal.
tá? E atenção nesses costumes e princípios gerais de direito, porque eles têm muita relação com o Instituto de Direito Penal, que nós veremos lá na frente, quando estivermos estudando culpabilidade, que é o erro de proibição, tá? Que é a consciência sobre a ilicitude de alguma coisa. É necessário que para alguém ser punido por um crime, para que alguém possa responder por um crime e ser condenado, que essa pessoa tivesse consciência da ilicitude do que fazia. Nós veremos isso mais para frente. E os costumes, esses princípios gerais de direito são extremamente importantes nesse sentido. Bom, terminamos então essas noções introdutórias, passamos agora a analisar a norma penal. O que é a norma penal? Norma é uma palavra que vem do grego nomos, que significa regra, lei. Lá na polis grega, antiguidade clássica, as leis que os cidadãos livres criavam por meio de suas reuniões eram chamadas nomos. Daí que vem o que nós chamamos hoje de norma. Quando a gente se refere à norma, a gente está falando especificamente sobre uma regra contida em algum diploma normativo, seja ele a lei, ou um decreto, ou uma resolução. Agora, quando a gente estuda aqui as normas, nós que somos juristas, estamos acostumados a ver essas normas na forma de pequenos fragmentos de leis, resoluções, contratos, jurisprudências, né, súmulas. São artigos, incisos, parágrafos, alíneas. Nós vamos lidar aqui com vários artigos do Código Penal. E é disso que eu falo quando a gente se refere à norma penal. É um artigo que trata sobre o direito penal. É um parágrafo que tem conteúdo penal. É uma linha que versa sobre o direito penal. Então, a norma penal que nós veremos aqui ao longo desse curso é aquela norma que tem conteúdo penal. É aquele artigo, parágrafo, inciso ou a linha que traz uma conduta criminosa ou que traz uma regra de aplicabilidade que serve para todos os crimes. É isso que a gente vai ver em norma penal. Norma, então, é regra. É esse pequeno fragmento, esse artigo, inciso, parágrafo, a linha. Norma penal é aquele artigo, inciso, parágrafo ou a linha que versa sobre direito penal. Normalmente está em uma lei penal. Normalmente está no Código Penal ou em alguma outra lei penal, como a Lei de Crimes Ambientais. Mas também normas que não são conhecidas por conterem normas... Também leis que não são conhecidas por conterem normas penais, possuem normas penais. Trago alguns exemplos aqui. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. É uma lei que traz normas penais. Não sei se você sabia, mas lá no Código de Defesa do Consumidor existe uma parte chamada dos crimes contra o consumidor. Código de Trânsito Brasileiro também tem uma parte dos crimes de trânsito. Aí tem leis que já são abertamente penais, como o Estatuto do Desarmamento, ou a Lei de Crimes Ambientais. Mas muitas pessoas não sabiam que essas outras leis também versam sobre direito penal. Inclusive, essas leis que não são Código Penal, que versam sobre direito penal, nós muitas vezes chamamos por uma outra forma. Chamamos de legislação penal especial ou legislação penal extravagante. Talvez você já tenha lido ou ouvido essa expressão em algum lugar. Legislação especial, legislação extravagante. Quando a gente fala então de leis penais especiais ou legislação penal extravagante, a gente está se referindo a leis estranhas ao Código Penal que trazem normas de conteúdo penal. Tá? E aqui, quando a gente vai estudar norma penal, a gente vê duas espécies de normas penais. A norma penal incriminadora e a norma penal não incriminadora. Norma penal incriminadora. O que é? Um nome meio que autoexplicativo. É uma norma que descreve um crime, um comportamento criminoso. Essa norma penal incriminadora também recebe um apelide, como diz o Matuto, que é um nome chique,
Tipo penal. Toda vez, então, que a gente falar tipo penal, a gente está se referindo a uma norma penal incriminadora. A gente está se referindo a um artigo, parágrafo, inciso ou a linha que prevê um comportamento criminoso. Esses tipos penais, a gente vai ver demais aqui. Então, a norma penal incriminadora é também chamada de tipo penal. A propósito, esse nome tipo penal, estranho, né? Tipo. Porque vem do latim, tipo, que significa escrito. Tá? Então, a ideia é que exista uma redação descrevendo o comportamento criminoso. É o tipo penal. E a partir dessa expressão tipo penal, nós vemos várias outras expressões que têm uma importância técnica dentro do direito penal, como tipicidade, fato típico, atipicidade. Então, tudo isso está relacionado ao tipo penal. Tá? Mas também temos as normas penais não incriminadoras. Bom, se as normas penais incriminadoras são aquelas que criam crimes, que descrevem comportamentos criminosos, as normas penais não incriminadoras são aquelas que não descrevem comportamentos criminosos. Bruno, se elas não descrevem comportamentos criminosos, para que elas servem? Eu falei para vocês que a parte geral se destina a ver regras que têm aplicabilidade para todos os crimes. Regras gerais. Essa expressão, aliás, é a expressão que a gente usa como sinônimo de normas penais não incriminadoras. Regras gerais. Então, vamos lá. Normas penais incriminadoras prevêem comportamentos criminosos e podem ser chamadas de tipos penais. As normas penais não incriminadoras são aquelas que não prevêem comportamentos criminosos e podem ser chamadas de regras gerais. Beleza. Vamos começar aprofundando aqui a parte de norma penal incriminadora. O tipo penal. O tipo penal é mais comum na parte especial do Código Penal. Normalmente isso acontece nessas partes especiais das leis penais. Tá? A norma penal incriminadora, o tipo penal, tem uma anatomia específica. Toda norma penal incriminadora precisa ter esse formato que eu vou mostrar para vocês agora, que é o formato de preceitos. A norma penal incriminadora sempre tem dois preceitos, o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário é também chamado, pela expressão em latim, chique, de preceptum iuris. E o preceito secundário, que é o que traz a sanção, também é chamado pela expressão em latim, sanctio iuris. E o que é esse preceito primário? É a parte da norma penal que descreve o comportamento criminoso. Como no artigo 121, que eu trago aqui para vocês. Diz assim, ó, matar alguém. Essa parte que eu coloquei em vermelho aqui, matar alguém, é o preceito primário. É o que descreve como é que se comete o crime. Você comete o crime matando alguém. Essa partezinha azul é o preceito secundário. É a que prevê a sanção. Ele prevê qual é a pena para aquele crime. Ele diz, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Inclusive, é interessante você perceber, né? Alguém poderia dizer assim, Bruno, então eu entendi, o preceito primário é o caput, né? Você está acostumado com a expressão caput. Caput vem do latim e significa cabeça. Normalmente a gente se refere ao caput de um artigo quando ele tem parágrafos, incisos e alíneas e tal. E aquela parte inicial você chama de caput. Mas estaria errado dizer que o preceito primário é caput, tá? Porque tanto o preceito primário quanto o preceito secundário são caput aqui. A parte do preceito secundário, que prevê pena ali, não é um parágrafo, não é um inciso, não é uma linha, faz parte do caput também. Então, quando a gente fala sobre preceito primário e preceito secundário, é porque a gente vê que a norma penal incriminadora, o caput dela, já tem uma divisão característica, que é o preceito que prevê o comportamento criminoso, o preceito primário, e o preceito que prevê a pena específica, que é o preceito secundário. Tranquilo? Acho que a gente pode terminar por aqui hoje. Já são aí 18h01. E a gente continua falando sobre isso na nossa próxima aula, na quarta-feira. Agradeço a todos pela presença, como sempre um prazer estar com vocês. Sucesso e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.